corpo, como família em Cristo, possamos estar sempre unidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Realmente é bom estarmos aqui louvando a Deus e juntos exaltarmos o nome do Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, vou ler aqui do verso 16 até o verso 25. Geralmente eu costumo fazer essa primeira leitura, porque ela tem vínculo com a mensagem que vamos compartilhar aqui nessa noite. Gálatas 5, a partir do verso 16, diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Como eu disse, geralmente a primeira leitura eu sempre faço com referência à mensagem da noite. Hoje nós vamos falar justamente sobre uma vida controlada pelo Espírito Santo. E Paulo aqui faz esse contraste do que é uma vida controlada pela carne e a vida que é controlada pelo Espírito de Deus. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela semana que o Senhor nos concedeu e também te agradecemos por esse dia, o dia que o Senhor fez, ó Deus, e preparou. Somos gratos pelo teu cuidado, ó Pai, sobre as nossas vidas. A cada manhã, o Senhor renova, ó Deus, a tua misericórdia, nos dando assim a oportunidade de poder viver mais um dia na tua presença para honrar e glorificar o teu santo nome. E nós estamos aqui, ó Deus, reunidos como igreja, corpo, família do Senhor, para juntos, ó Deus, declararmos toda a tua grandeza e majestade. Juntos, ó Deus, te bendizermos por todas as bênçãos que o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado e tem, ó Deus, manifestado sobre as nossas vidas. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E realmente, ó Deus, estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo que o Senhor, ó Pai, tem a tratar conosco nesta noite, nos louvores, nas orações e principalmente através da tua palavra. Colocamos isso diante de ti, agradecidos, ó Deus, pelo manifestar do teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor.
pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé e vamos juntos continuar adorando o nosso Deus. Essa música diz: luz do mundo, o Senhor é a luz deste mundo, né? Então realmente nós temos que refletir a luz do Senhor neste mundo que é tão pecaminoso, e Ele pagou um alto preço para as nossas vidas, pela nossa salvação. Ele deu seu único Filho na cruz para morrer, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. E essa noite nós vamos estar lembrando isso através da ceia do Senhor, o corpo e o sangue, o sacrifício que Ele pagou ali naquela cruz. Vieste à terra pra que eu pudesse
digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Próxima música, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui mais uma vez, Deus, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor fique conosco nessa noite, Deus, e através da Sua palavra, Deus, possa transformar o nosso coração, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas. Hoje, Deus, onde nós celebraremos, Pai, o sofrimento que o Senhor passou naquela cruz por nós, nós pedimos, Deus, quebranta o nosso coração, Pai, para que a cada dia que passa a gente possa realmente entender, Pai, o que foi feito naquela cruz, o preço que foi pago, Pai. Nós te agradecemos também, Deus, e te pedimos que o Senhor esteja também com os professores, Pai, que vão levar a palavra para as nossas crianças, Deus, que o Senhor esteja, Pai, no coração de cada um, Deus, e que no futuro eles nunca se esqueçam, Pai, da Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, por o Teu grande amor nas nossas vidas. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, nós vamos estar orando por alguns motivos. Em especial, vamos continuar intercedendo e orando pela vida da nossa irmã Edi. Hoje eu estive falando com ela e é bem provável que ela tenha que passar por uma cirurgia no ombro. Na quinta-feira ela estava com muita dor, ela foi no ortopedista e o ombro já tinha saído do lugar novamente. Aí quando foi para casa, já medicada, com o ombro no lugar, mas na sexta-feira voltou a doer, ela voltou lá e o ombro tinha novamente saído do lugar. E os dois médicos que a atenderam disse que ela vai ter que passar sim por uma cirurgia. É necessário. Então amanhã ela vai estar voltando ao médico para verificar então essa questão da cirurgia no ombro. Então vamos continuar orando, intercedendo para que Deus continue sustentando e fortalecendo a vida da nossa irmã Edi. Continuamos sempre orando pela vida do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza. Vamos continuar aí apresentando diante do Senhor, para que o Senhor continue sustentando, fortalecendo. Apresentar também a vida do Samuel, filho do Ivan. Compartilhei com os irmãos que ele também vai ter que passar por uma cirurgia. Que Deus também continue abençoando ali e tomando toda a direção. E se você tem algo para colocar diante do Senhor, faça isso neste momento, tendo a plena certeza de que Ele, no tempo e no propósito dEle, estará respondendo cada oração. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos o Senhor e te agradecemos por esta cruz pelo qual o Senhor nos atraiu. Somos gratos a Deus por tão grande amor. Expresso, ó Pai, de uma maneira que, ó Deus, nós não podemos compreender. Mas te louvamos por isso e te agradecemos. E diante disso, ó Deus, nós apresentamos na Tua presença, no Teu altar de graça e misericórdia, a vida, ó Pai, dessas pessoas que necessitam da Tua intervenção, da mão poderosa do Senhor, ó Pai, sobre suas vidas. Em especial, ó Deus, nós apresentamos a vida da nossa irmã Edi, que sofreu, ó Deus, esse acidente, está, ó Deus, com o ombro deslocado, embora, ó Pai, tenha feito as fisioterapias e tenha, Deus, os tratamentos ali necessários, mas é bem provável, ó Deus, que haja necessidade dessa cirurgia. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor continue na direção, sustentando, ó Pai, e fortalecendo a Tua serva, trazendo, ó Deus, alívio às suas dores. Cuida, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor a visite agora. Que o Senhor, ó Deus, manifeste sobre ela o Teu poder e a Tua misericórdia. Também, ó Deus, intercedemos e continuamos orando pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento. Pedimos que o Senhor continue fortalecendo, ó Pai, a vida do Teu servo, assim como a vida da irmã Neuza. E tantos outros, ó Deus, que passam, ó Deus, por enfermidades nesse momento. Estende as Tuas mãos e manifesta, ó Pai, o Teu poder, trazendo cura, restauração,
trazendo, ó Deus, libertação e salvação. E cada pedido que agora está sendo apresentado e colocado, ó Deus, diante do Senhor, que o Senhor, ó Deus, esteja agindo e intervindo, e dentro do propósito do Senhor, ó Pai, o Senhor manifeste o teu poder, ó Pai, sobre a vida dessas pessoas que agora estão sendo apresentadas no teu altar. Ó Deus, nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas, e é por isso que nós clamamos a Ti, porque sabemos que o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, nada foge do Teu controle. Tudo, ó Deus, é feito e acontece segundo o Teu propósito e a Tua vontade. E é nisso, ó Deus, que nós descansamos e esperamos com confiança, ó Pai, nessa esperança de que o Senhor, ó Pai, está, ó Pai, agindo em favor da Tua igreja, em favor do Teu povo, de cada um que agora está sendo apresentado na presença do Senhor. Oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Queria convidar aqui à frente as irmãs que vão nos auxiliar na distribuição da ceia e aqueles que vão participar conosco deste momento de celebração, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo por nós. Aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz. Então você que vai participar deste momento da ceia, fique de pé para que possa receber os elementos, o pão e o suco, e depois juntos vamos celebrar esta aliança que Deus fez conosco através do sangue derramado de Jesus. Enquanto o louvor estiver sendo ministrado, você vai estar recebendo os elementos e no final todos juntos vamos então participar. Teu sangue
Todos receberam os elementos? A palavra de Deus, ela nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, o Senhor é quem nos dá a vida e o respirar. E em Cristo, ó Deus, o Senhor nos deu a verdadeira vida, perdoando, ó Pai, os nossos pecados. Ele que pagou o preço, ó Deus, levando sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Te louvamos por isso, no nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós agora aguardamos com esperança o dia em que nós celebraremos esta ceia juntamente contigo. O dia glorioso em que estaremos na tua presença. E te louvamos, ó Deus, porque a cada instante, a cada momento, a cada culto, ó Deus, que nós trazemos à memória este sacrifício, renovamos, ó Pai, a nossa esperança de um dia, ó Deus, estarmos com o Senhor, todos juntos, celebrando e nos alegrando na presença do Senhor. Por isso nós te bendizemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. O tema da nossa mensagem de hoje é uma vida controlada pelo Espírito. E o texto da nossa reflexão está em Efésios 5, do verso 18 até o verso 21. Diz a palavra: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, mas você não precisa responder. Você alguma vez já se embriagou ao ponto de ficar tão bêbado que você não tinha mais controle sobre o que você estava fazendo? Espero não escandalizá-los, mas eu já. Natal de 1995. 16 anos de idade, um ano
antes da minha conversão. Nesse Natal eu tomei tudo que eu tinha direito, irmãos. Cerveja, vinho, vodka, e para finalizar eu matei uma garrafa de champanhe sozinho. Então dá para imaginar o estado que o caboclo ficou depois. E eu confesso para vocês que o resultado, é claro, né, no outro dia foi uma ressaca daquelas. E também a vergonha de ouvir de outras pessoas o que eu tinha feito na noite e na madrugada anterior. Graças a Deus eu posso dizer assim que eu não me lembro de quase nada. Ainda bem, porque o que me contaram realmente é muito vergonhoso. Mas essa foi só uma história triste que aconteceu lá no passado. Agora é interessante que quando nós estamos aqui olhando para o nosso texto de hoje, nós vemos aqui que o texto da nossa reflexão, Paulo vai nos convidar aqui a pensar sobre as suas comparações anteriores, onde ele está ali contrastando luz e trevas, sabedoria e insensatez. E nesse contexto, a embriaguez aqui simboliza um comportamento imprudente e superficial pertencente exatamente às trevas, enquanto que ser cheio do Espírito é o que nos capacita a viver com clareza, a viver com sabedoria e também a ter uma conexão verdadeira com a luz de Deus. Sabemos, irmãos, que a embriaguez ela ocorre quando a mente de alguém ela passa a ser afetada pelo álcool, resultando ali na diminuição ou alteração das suas capacidades mentais. Uma pessoa, quando ela está embriagada, quando o álcool ali passa a interferir na sua capacidade de pensar e também de agir. E bem diferente daquilo que as pessoas pensam, o álcool não estimula, muito pelo contrário, ele entorpece a pessoa, deixando-a como se ela estivesse ali anestesiada. Talvez seja esse o fato de eu não me lembrar o que aconteceu na noite anterior à minha bebedeira. Eu estava totalmente entorpecido, anestesiado pela bebida. Agora, é claro, existem diferentes níveis de embriaguez. Porém, ela começa exatamente quando as funções normais do corpo e da mente, elas são interrompidas pelo álcool, que vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem tomar vários copos de cerveja e não ficar bêbado. Tem pessoa que se tomar um copo de cerveja, ele já vai ficar bêbado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é condenado a embriaguez. Porque cada imagem de embriaguez na Bíblia é uma imagem de pecado, é uma imagem de desastre. Se você vai aqui para Provérbios, capítulo 20, livro de Provérbios, capítulo 20, verso 1, diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E aí depois, no capítulo 23, a partir do verso 29, ele vai dizer assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornarei
a beber. E aí você vai para o livro de Isaías, capítulo 28, versículos 7 e 8, diz assim: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo, porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. Então nós vemos, irmãos, que na Bíblia ela sempre associa a imagem da embriaguez com uma imagem de pecado e de desastre. O primeiro homem praticamente a se embriagar na Bíblia foi Noé. Logo depois do dilúvio, a palavra diz que ele plantou uma vinha e depois se embriagou. Depois nós temos o caso de Ló, com as suas duas filhas. As filhas de Ló o embriagaram para ter relações com o seu próprio pai, para gerar descendência. Nós temos vários outros exemplos na própria palavra de Deus referente à questão da embriaguez. A embriaguez ela é retratada de forma negativa na Bíblia, associada a comportamentos imorais e destrutivos. No livro de Daniel, capítulo 5, nós temos ali o rei Belsazar dando ali uma grande festa, um grande banquete, com muita comida, mas também com muita bebida. E ele já estava ali totalmente alterado pelo álcool. Ele manda trazer os utensílios do templo de Deus, que foram trazidos pela Babilônia, para ser usado durante ali o período da festa, onde então Deus ele se manifesta, escrevendo na parede, e ele enxerga a mão de Deus ali, escrevendo na parede. Nós vemos, irmãos, que a embriaguez é considerada um pecado que vai contra os princípios espirituais. Porque além de impactar negativamente o corpo e a mente, a embriaguez ela é vista como essa expressão de depravação e imoralidade. No contexto mesmo aqui da carta aos Efésios, Paulo vai enfatizar preocupações também religiosas vinculadas ao excesso da bebida, porque ela estava associada a rituais idólatras. Muitos dos rituais que eram fazidos nos templos dos deuses eram ligados a orgias, eram ligados a bebedeiras, a embriaguez. E naquela época, muitas religiões buscavam experiência de êxtase por meio de danças, meio de auto-hipnose, consumo excessivo de bebida, e associando então essas práticas como se eles tivessem uma conexão direta com os deuses. O objetivo de Paulo aqui não é apenas denunciar ou proibir a embriaguez, mas enfatizar a clara diferença entre a velha vida antes de Cristo e a nova vida depois de Cristo. Esse é o propósito principal que Paulo traz aqui dentro desse contexto da carta. Irmãos, não existe nada mais característico da velha vida do que uma vida desregrada, sem controle em relação aos impulsos e desejos da carne. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, no versículo 5 a 8, diz assim, Romanos capítulo 8, não capítulo 5. Versos 5 a 8. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então não existe nada mais característico da velha vida do que essa vida desregrada, que é levada por esses impulsos e esses desejos dessa velha natureza.
Então, ao chamar a atenção para a quantidade de vinho consumida, Paulo está dizendo que beber vinho é uma condição para não ter controle sobre a sua vida. Em contraste aqui a uma vida de submissão que vai estar debaixo do controle do Espírito Santo. E o apóstolo também ressalta que a vida cristã, ela deve ser uma vida controlada, ela deve ser uma vida ordenada. E ele já havia mencionado a importância de andar com prudência, de agir de forma sábia, buscando compreender, buscando entender a vontade de Deus. Quando voltamos aqui em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15 que nós lemos, diz assim, nas mensagens anteriores: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A passagem que nós estamos analisando, ela vai reforçar exatamente essa ideia. A vida cristã é uma jornada de domínio próprio, em contraste com uma vida da pessoa embriagada, que se encontra em um estado de desordem, que se encontra em um estado fora de controle, ou seja, literalmente a vida dessa pessoa é um caos. Irmãos, quando alguém exagera no consumo de bebida alcoólica, ele acaba perdendo o domínio de si mesmo, junto com a sua capacidade de raciocinar e de manter o equilíbrio. A única coisa que eu me lembro dessa noite em que eu me embriaguei foi o fato de estar escorado num muro. Era isso que eu me lembro. E depois de ter sido levado para casa por alguém. Depois eu não me lembro de mais nada. E graças a Deus por isso. Mas é exatamente assim a vida de alguém que está sob o domínio da embriaguez, que exagera no consumo da bebida alcoólica. Então, quando alguém exagera nesse consumo, ele perde esse domínio. A embriaguez, irmãos, ela é sinônimo de descontrole, é sinônimo de confusão, o que está longe do ideal de uma vida que nós recebemos de Cristo. Porque a vida que nós recebemos de Cristo, ela envolve disciplina, ela envolve direção, ela envolve ordem. Essa capacidade de ter domínio próprio é fundamental para que uma pessoa se torne alguém que revela o caráter de Jesus. De alguém que não perde o controle diante das circunstâncias da vida. Porque aqueles que conseguem gerenciar as suas emoções, o seu temperamento, as suas paixões, são sem dúvidas mais dignos de admiração do que aqueles que não conseguem. Provérbios, capítulo 16, no versículo 32, diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E depois, em Provérbios 25, verso 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Irmãos, por mais talentoso que alguém seja, ainda assim ele falha em não controlar as suas emoções. O domínio próprio, irmãos, é uma qualidade nobre que reflete exatamente disciplina, que reflete equilíbrio. E a palavra diz que é uma das características do fruto do Espírito, conforme nós lemos no início desse culto. Uma das características do fruto do Espírito é ter domínio próprio. E a Bíblia enfatiza a importância desse domínio próprio, considerando um sinal de verdadeira sabedoria. Aqui mesmo, novamente em Provérbios, capítulo 4,
versículo 7, diz assim: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. E quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse contraste que nós temos entre a vida no espírito e a vida na carne. A pessoa que não busca a Deus, que não busca uma vida de plenitude no espírito, irmãos, ela vive de forma indisciplinada. É uma pessoa que está desperdiçando o seu talento. É uma pessoa que desperdiça do seu tempo. É uma pessoa que desperdiça dos seus recursos com coisas que não edificam, com coisas que não vai acrescentar nada na vida dela. Ela joga fora, irmãos, a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de calcular, de compreender. Ela perde completamente todo o equilíbrio de uma vida de santidade e de pureza que a Bíblia exige de nós. Essa pessoa destrói a sua vida com hábitos prejudiciais à saúde, como má alimentação, noites mal dormidas, mente poluída com conteúdos inapropriados, busca de prazeres momentâneos. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Isso vai passar a afetar os seus relacionamentos, porque vai começar a surgir brigas, conflitos, separações, agressões, isolamento. E, consequentemente, também afeta as suas emoções, porque ela passa a ser uma pessoa depressiva, desanimada, confusa mentalmente, e isso afeta as suas finanças, porque ela passa a gastar com coisas supérfluas e desnecessárias. Ela passa a ter uma vida endividada. Ela perde o emprego por causa disso. Isso tudo são os hábitos prejudiciais, irmãos, que uma vida desregrada traz. Agora, o toque do Espírito Santo, ele é capaz de penetrar nas profundezas dos nossos sentimentos de uma forma única, que somente ele sabe fazer. A bebida alcoólica, ela, por outro lado, ela não consegue chegar a esse lugar tão profundo. O que ela realmente faz é simplesmente liberar aspectos mais instintivos da nossa vida. E muitas vezes isso leva as pessoas a confundir isso com emoções genuínas. Elas acham que isso vai liberar as emoções dela, mas não é assim. Isso é ilusório e permanece na superfície, sem a profundidade que só o Espírito Santo pode realmente oferecer. O cristão, irmãos, é alguém que vê o mundo de uma maneira muito mais ampla. É alguém que sente o chamado para contribuir e fazer a diferença. O seu coração, ele se enche de amor e de compaixão. Ele anseia por compartilhar dessa experiência com outros, ajudando assim a expandir o reino de Deus. E essa jornada de fé envolve todo o nosso ser. As nossas ideias, as nossas emoções, as nossas decisões. É um verdadeiro convite a termos uma vida transformada. Nós somos chamados a viver na plenitude do Espírito de Deus. Agora que nós já sabemos de todos os efeitos que uma vida desregrada, totalmente fora de controle, que é simbolizada aqui por uma pessoa embriagada, por isso que Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho. Agora que nós sabemos disso, agora temos condições para poder analisar quais são os benefícios e as evidências dessa vida no Espírito. O resultado, irmãos, de ser cheio do Espírito,
eles se tornam visíveis nos nossos relacionamentos. Porque a vida no Espírito é uma vida que ela tem impacto na maneira como nós estamos nos relacionando com Deus e também estamos nos relacionando com os outros. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A vida no Espírito tem esse impacto, não somente no nosso relacionamento com Deus, mas também no relacionamento que nós passamos a ter uns com os outros. Porque o Espírito ele atua de uma forma profunda. Mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos estar abertos à sua presença. Porque quando nós cremos em Cristo, nós recebemos uma promessa. Mas viver essa promessa vem como resultado de ser cheio do Espírito. Se não entendermos como viver sob a direção do Espírito Santo, nós não vamos conhecer a verdadeira felicidade. Nós não vamos ter a certeza da nossa salvação. Nós não vamos viver a alegria e a paz que só Ele pode nos oferecer. E quando o apóstolo Paulo ele diz aqui: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra que ele utiliza aqui, enchei-vos, é um imperativo, é uma ordem. É um imperativo, irmãos, que ele está presente. E que nós podemos entender como estar sendo mantido cheio. Então, quando ele diz, enchei-vos do Espírito, é literalmente, permaneçam cheios do Espírito. Estejam sempre cheios do Espírito. Como eu disse, isso aqui é uma ordem que implica numa ação contínua, numa ação consciente da nossa parte. E para os cristãos, ser cheio do Espírito Santo não é uma escolha, mas é uma grande necessidade. Nós precisamos estar cheios do Espírito. Porque, irmãos, ninguém consegue seguir a vontade de Deus sem estar cheio do seu Espírito. Porque é por meio do Espírito que nós conseguimos viver conforme o propósito de Deus. É o Espírito Santo em nós que nos leva a uma vida de obediência à palavra de Deus. Uma vida que realmente venha a glorificar a Deus. Por isso que nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Porque é Ele quem vai nos possibilitar viver dessa maneira que agrada ao Senhor. Entendendo qual é a vontade do Senhor. No Evangelho de João, eu acho que eu coloquei no slide, capítulo 16, verso 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então veja que é o Espírito quem nos ensina, é o Espírito quem nos dirige, é o Espírito quem nos conduz para termos uma vida de santidade, uma vida de pureza na presença do Senhor. Se não obedecermos, irmãos, a esse chamado, fica difícil seguir qualquer outro mandamento da palavra de Deus. Se não nos rendermos ao Espírito Santo, fica difícil. A submissão à vontade de Deus e ao senhorio de Cristo só é possível por causa da ação do Espírito Santo. E apesar de que todo cristão ele é habitado, batizado e selado pelo Espírito, é importante entender que sem estar cheio do Espírito Santo, você vai enfrentar fraquezas espirituais na sua vida. E vai cair. Você vai enfrentar atrasos no seu crescimento espiritual. Você não vai progredir.
Você vai enfrentar frustrações e derrotas na sua luta contra o pecado. Se não nos mantivermos cheios do Espírito Santo, é exatamente isso que vai acontecer. Então, estar continuamente cheio do Espírito envolve, irmãos, um acompanhamento diário e uma entrega constante. Aceitando, então, esse controle do Espírito em nossa vida, momento a momento. Não foi isso que nós lemos lá no começo, na carta aos Gálatas, quando Paulo diz aqui, no capítulo 5, verso 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se estivermos vivendo no Espírito, nós não iremos ceder aos desejos da nossa carne. Isso significa, irmãos, que não se trata apenas de uma ação que também nós tomamos, mas de um processo de algo maior que está atuando em nós, que é o próprio Espírito de Deus. É o Espírito Santo agindo no nosso coração. Então esse preenchimento é um trabalho totalmente realizado pelo próprio Espírito. Mas ele só pode operar plenamente quando nos entregamos a Ele. Ser cheio do Espírito, irmãos, não significa que nós vamos adquirindo o Espírito pouco a pouco. A presença dele pouco a pouco em nossa vida. Como se a gente estivesse ali acrescentando camadas. Ou como se a gente estivesse enchendo um copo até que ele esteja completamente cheio. Não é isso. Estar cheio do Espírito é viver sobre a influência do Espírito, sobre o controle do Espírito. Se nós fôssemos traduzir esse verbo, enchei-vos, na verdade, o correto seria deixai-vos encher, porque a ação é dele, não é nossa. Nós nos submetemos e ele preenche a nossa vida. Estar cheio do Espírito é estar totalmente dominado, é ser totalmente dominado e guiado por Ele. Então veja que isso é bem diferente de estar embriagado. Porque estar embriagado implica, como nós vimos, numa perda de controle e de discernimento. Coisas que Paulo já havia dito anteriormente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm discernimento. Enquanto que a embriaguez, irmãos, nos leva a agir de maneira descontrolada. Ser cheio do Espírito Santo nos conduz a uma vida plena e direcionada. Nós sabemos exatamente para onde nós estamos indo. Isso é ter uma vida cheia do Espírito. Você sabe exatamente para onde você está indo. E quais são os meios para ser cheio do Espírito? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Deus nunca vai nos pedir algo sem que também nos dê os meios para fazer o que precisa ser feito. Deus nunca vai pedir para você uma coisa sem que também lhe dê os meios para que você tenha a capacidade para fazer. Na carta de 2 Pedro, aliás, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, tudo o que nós precisamos para viver uma vida pura e santa diante de Deus, já nos foi dado. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então veja que, se o Espírito nos orienta a fazer algo, se Deus nos orienta a fazer algo,
Nós não precisamos orar para saber se é da vontade dele ou não, porque é claro que é. Se ele já te deu a direção, por que você fica questionando? Nós temos no Antigo Testamento, quando Moisés está saindo ali do Egito, e ele se defronta com o Mar Vermelho. E aí tem montanhas do lado, montanhas do outro, e Faraó com o seu exército vindo atrás. E o povo começa ali a clamar a Moisés: você trouxe aqui a gente para a gente morrer? Seria melhor ter ficado lá. E aí Moisés diz para o povo: fiquem tranquilos, vocês verão a poderosa mão de Deus agindo. E aí Deus responde para Moisés: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Moisés não precisava pedir a direção de Deus. Deus já havia dado a direção para ele. Era só ele marchar. É só ele continuar na direção que Deus havia determinado. O desejo, irmãos, mais profundo de Deus é que todos nós sejamos cheios do seu Espírito. Basta que descubramos os recursos que ele nos oferece para que nós possamos obedecer. Ele já nos deu tudo o que a gente precisa para isso. Quando nos entregamos ao controle do Espírito Santo, ele realiza em nós e por meio de nós obras maravilhosas. Obras que só o Senhor pode fazer. Ali na carta aos Gálatas, como vimos, Paulo descreve essas bênçãos como fruto do Espírito. O que Deus quer desenvolver na nossa vida, na minha vida e na sua vida? O seu caráter. É isso que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar o seu caráter. E quais são as características desse caráter que ele quer desenvolver em nós? É o que Paulo descreve na carta aos Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Isso é o que Deus quer desenvolver em nós. Muitas vezes nós buscamos o poder de Deus para curar pessoas, para libertar vidas. Mas muito mais do que esse poder para curar, para libertar, é o poder de transformar o seu caráter. Um caráter muitas vezes desonesto, corrompido, mentiroso, numa pessoa honesta, numa pessoa realmente ali que está diante da presença do Senhor. É isso que Deus quer fazer. E aqueles que são guiados pelo Espírito Santo pertencem a Cristo. E como a carta aos Gálatas diz, já crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então, irmãos, viver e agir pelo Espírito é alcançar o nosso pleno potencial como filhos de Deus. É viver a verdadeira identidade que nós temos em Jesus. Agora, quais são os benefícios de sermos cheios do Espírito? Nós vemos que o enchimento do Espírito nos conecta de maneira profunda com Deus, mas também uns com os outros. E sabe o que isso nos leva? Em primeiro lugar, nos leva a ter uma vida de adoração ao Senhor. Porque o texto vai dizer aqui: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que maneira? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ser cheio do Espírito é ter uma vida de adoração. O crente que é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não vive resmungando. Ele não vive reclamando da sorte. Ele não vive criando intrigas. Ele não vive uma vida cheia de amargura, de inveja, de ressentimento. Muito pelo contrário, quando a sua boca ela se abre, dos seus lábios sai um sacrifício constante de louvor a Deus, que, como vai dizer a carta aos Hebreus,
é fruto dos lábios que proclamam o seu nome. O crente cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus com entusiasmo, ele adora a Deus com alegria, porque o seu coração pertence a Cristo, e o seu prazer está no Senhor e na presença do Senhor, e é nisso que ele se alegra constantemente. Não importa qual é a situação que ele esteja vivendo, ele adora a Deus. Ele glorifica o Senhor. E é na comunhão do corpo de Cristo que nós louvamos a Deus, enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, de forma cantada, ensinada e também pregada. Nós enchemos o nosso coração com o louvor do Senhor. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja que Paulo está utilizando a mesma perspectiva que ele está falando aqui em Efésios. Quando a palavra de Deus, ela habita o nosso coração, e a ideia de habitar aqui, irmãos, é quando a pessoa se sente tão em casa, tão contente com um novo lugar que mora, que ela escolhe fazer desse lugar a habitação permanente. A palavra habitando no nosso coração, habitação permanente. Isso nos leva a glorificar o Senhor, a louvar a Deus. Esse é o primeiro benefício de uma vida cheia do Espírito. Uma vida que louva, que adora. Seja nas horas alegres ou até nas dificuldades. Como nós já cantamos aqui algumas vezes. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e eu continuo adorando Ele do mesmo jeito. A segunda coisa é uma vida de gratidão. O verso 20 diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, ser grato é você perceber como Deus está presente em cada aspecto da sua vida. E como Ele vai trabalhar para moldar o seu caráter à semelhança de Jesus. Cada situação que nos acontece é o trabalhar de Deus nos moldando à imagem e semelhança do seu Filho. Isso é um convite, irmãos, para reconhecermos e valorizarmos cada detalhe dessa ação do Espírito Santo no nosso dia a dia. Porque se só expressarmos gratidão a Deus, quando tudo está bem, a nossa fé é rasa. A nossa fé, ela fica naquele nível básico. Mas quando nós conseguimos agradecer, mesmo diante das dificuldades, nós estamos sendo levados a um nível de maturidade superior, a um nível de maturidade muito maior. É importante lembrar que a verdadeira gratidão, principalmente nos momentos de dor e desafios, é algo que Deus deseja que todos os seus filhos pratiquem. Porque, irmão, ser grato não é apenas uma opção, mas é uma parte essencial da vida cristã. Veja o que está escrito em Tessalonicenses. Em tudo, reclamem, murmurem. Não. A Bíblia está dizendo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças.
tudo o que fizerdes, por palavras e por ações, façam em nome do Senhor e glorifiquem a Ele por isso. Sejam gratos ao Senhor. Sabe qual é o contrário de não agradecer, irmãos? É murmurar. O contrário de agradecer é murmurar, é reclamar. Isso é um pecado grave. Porque, na verdade, é um sintoma de incredulidade. Quando nós murmuramos, nós reclamamos, nós estamos demonstrando um coração incrédulo. Sempre que começamos a reclamar e murmurar, irmãos, é um sinal claro de que não estamos cheios do Espírito Santo. Porque quando o Espírito domina a vida do crente, ele tem uma vida de gratidão a Deus por tudo. A marca da pessoa não salva é ingratidão para com Deus. Mas a marca de um cristão cheio do Espírito é que ele dá graças a Deus por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus, para Deus o Pai. Um coração cheio do Espírito, ele vê a mão graciosa de Deus em todas as circunstâncias, porque ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. O crente espiritual, irmãos, ele vê o cuidado sábio e amoroso de Deus nas dificuldades e nas provas, assim como também na bênção e na prosperidade. O apóstolo Paulo, quando estava orando a Deus, solicitando, pedindo a Deus que tirasse o espinho, diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A falta de gratidão também revela um coração orgulhoso, que parte, irmãos, de uma convicção de que merece algo melhor do que já tem. Se você não é grato, você demonstra também um coração orgulhoso. Porque você não está feliz com aquilo que Deus te deu. E por fim, o benefício de uma vida cheia do Espírito é uma vida de submissão em Cristo. O verso 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O enchimento, irmãos, e o controle do Espírito Santo nos leva a um espírito de humildade. Um espírito que nos dá o desejo de buscar o bem-estar dos outros antes de nosso próprio bem-estar. E ser mutuamente submisso em todos os nossos relacionamentos. Porque daqui para frente, Paulo vai falar de relacionamentos. Ele vai começar a falar do relacionamento entre marido e mulher. Depois ele fala do relacionamento entre pais e filhos. Depois ele fala do relacionamento entre servos e senhores. E todos esses relacionamentos devem ser vividos debaixo da submissão a Cristo. Por isso que ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E essa submissão, ela acontece dentro do contexto dos relacionamentos. Uma pessoa que realmente está cheia do Espírito, ela não age de maneira orgulhosa, altiva e arrogante. Aqueles que têm o Espírito em suas vidas refletem o caráter de Cristo. Por isso mostram mansidão e humildade. Porque em Cristo, irmãos, somos chamados a nos apoiarmos uns aos outros e a respeitarmos uns aos outros com amor e com submissão. Conforme nos diz Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, veja que viver cheio do Espírito Santo é essencial para uma vida cristã em abundância, em plenitude. Porque isso proporciona uma transformação no nosso coração que vai se refletir em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções e até nos nossos objetivos pessoais. Mas como nós vimos aqui, a embriaguez, ela simboliza essa vida descontrolada, desordenada, literalmente um caos. Mas quem vive na plenitude do Espírito tem domínio próprio, tem sabedoria e tem senso de propósito. Quando nós vivemos, irmãos, uma verdadeira vida de adoração, de gratidão e de submissão em Cristo, então o Espírito Santo, ele atua em nós para nos levar todos juntos à maturidade em Jesus. As aplicações daquilo que nós vimos aqui são profundas para o nosso dia a dia. Porque, primeiro, promove essa autoconsciência de sabermos como lidar com o nosso comportamento e as nossas escolhas. Incentiva essa rejeição de hábitos prejudiciais, hábitos que nos levam à destruição e ao afastamento do propósito de Deus para a nossa vida. A uma vida de gratidão, de louvor constante, como prática diária, isso vai fortalecer a nossa relação com Deus. E também nos ensina sobre a importância dos nossos relacionamentos, porque destaca a verdadeira humildade que nós devemos ter em Cristo. Uma submissão que reflete o caráter de Jesus e que promove, então, essa harmonia dentro do corpo, de maneira que o Senhor seja exaltado e glorificado. Irmãos, no contexto atual, onde muitas pessoas estão lutando com problemas de ansiedade, estresse, descontentamento, essa mensagem de viver sobre o controle do Espírito é um convite para nós a essa transformação do nosso coração para buscarmos uma vida plena, para termos realmente uma vida significativa. É isso que Deus quer de nós. E quando nós realmente entendemos isso, nós somos então capacitados para sermos instrumentos de paz num mundo que está vivendo nas trevas. Para sermos, irmãos, instrumentos do amor de Deus, para vivermos de maneira que Deus seja glorificado, que a igreja seja edificada, e que sejamos então testemunhas desse amor de Deus que nos foi mostrado através da vida de Jesus. Isso é ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Que nós possamos buscar ser cheios do Espírito. Isso é uma constante, irmãos. Todos os dias temos que buscar essa plenitude do Espírito Santo, para que realmente possamos viver essa vida de abundância que Jesus nos prometeu. Vamos orar? Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela Tua palavra. A palavra, ó Deus, do Senhor, que vem de encontro às nossas necessidades, que nos consola, nos conforta, que também nos confronta. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente buscarmos ter uma vida debaixo do controle do Teu Espírito, nos submetendo, ó Deus, à Sua direção. Para que assim, ó Pai, possamos viver
essa vida, ó Pai, que o Senhor nos prometeu. Uma vida, ó Deus, realmente de gratidão, de louvor, uma vida de submissão, uma vida, ó Pai, direcionada pela Tua vontade, para que o Senhor seja glorificado. E nós possamos buscar, ó Deus, todos os dias, permanecermos cheios do Teu Espírito. Porque através dele, ó Pai, nós desfrutamos dessa plenitude, dessa abundância da Tua presença, atuando, ó Pai, em nossas vidas e através das nossas vidas. De maneira que outras vidas sejam impactadas e o poder do Senhor também alcance o coração delas. Te louvamos por isso, ó Deus, e te agradecemos. E pedimos que o Senhor, ó Deus, continue nos capacitando, abrindo, ó Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para entender, compreender e aplicar essa palavra em nossas vidas. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém, amados. Só alguns avisos antes de finalizarmos. Não podemos nos esquecer que estamos próximo do nosso encontro das famílias, que vai acontecer no último domingo de novembro. Cada semana vai acrescentando mais um detalhe ali. Então será no dia 24 de novembro, lembre-se, o último domingo. Geralmente a gente não tem culto aqui nesse dia, a gente passa o dia inteiro na chácara. A gente alugou ali essa chácara bem ampla para a gente estar junto. R$30 por pessoa, crianças até 12 anos não paga. A gente só pede a colaboração de suco e refrigerante e teremos batismo, viu, irmãos? Teremos uma pessoa aí que vai estar descendo as águas. Estamos trabalhando aqui com o Vinícius, discipulando ele, e logo, logo ele vai estar afogando ali o velho homem, né, Vinícius? Deixa ele lá dentro da piscina e levantando aí essa demonstração de um testemunho do que Deus tem feito na vida dele. Tem mais outros recados? Passa para mim, por favor. Não esquecer do compromisso missionário. Se você ainda não pegou o seu papel e não preencheu, o valor que Deus colocar no seu coração, que você se compromete pelos próximos 12 meses a estar contribuindo. Lembrando do projeto Rio Grande do Sul, os irmãos que estiveram lá já retornaram, mas o projeto ainda continua. Orem por esse projeto, intercedam e contribuam com aquilo que vocês puderem pela plantação de uma igreja ali na região de Porto Alegre. E lembrando também dos nossos encontros de discipulado e de crescimento. Essa semana é a semana que a gente não tem, aí a gente vai ter só na próxima semana, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer a Deus esse tempo que nós passamos aqui. Pai, muito obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, ó Deus, pela direção e a presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, aqui em nosso meio, atuando, ó Pai, em nossas vidas. Somos gratos ao Senhor por esse manifestar, ó Deus, da Tua presença. Te louvamos pelo tempo que nós passamos aqui. Tempo, ó Deus, de adoração, de louvor e comunhão, ó Deus, onde nós celebramos, ó Pai, a Tua grandeza e a Tua majestade. Juntos, ó Deus, adoramos o Teu santo nome. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença, sendo, ó Deus, conduzidos, dirigidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que com sabedoria e discernimento possamos, ó Deus, tomar as nossas decisões, fazer as nossas escolhas, dirigir as nossas ações, ó Pai, de maneira que o Senhor seja exaltado e glorificado em todas as coisas. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Cristo, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.